Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Que essa seja a minha oração e a sua oração nessa noite. Essa oração de livramento, a qual o salmista, ele orou a Deus, e que essa oração seja para a minha vida e sua vida. Que nós possamos confiar no Senhor e confiar na sua graça, essa graça que tem nos alcançado, e a verdade dele seja sempre revelada em nós, através da sua palavra, nos dando entendimento. E como o próprio salmista diz aqui, que ele guarda no coração dele, o Salmo 40, versículo 10, a palavra do Senhor no coração dele. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu quero louvar o Teu nome e agradecer ao Senhor, Pai nosso, o Senhor que está nos céus e o Senhor também que está presente aqui em nosso meio. Pela Tua onisciência, o Senhor sabe todas as coisas, e pela Tua onipresença, Tu estás em todos os lugares. E como diz o salmista, nós não temos palavra para expressarmos o que o Senhor é, porque falta palavras diante de tudo, Senhor, o que o Senhor é. E o Senhor é muito mais do que nós podemos expressar, escrever, pensar. Por isso, Deus, nessa noite, nós estamos aqui e reconhecemos que Tu és um Deus que se assenta no trono e a base dele é justiça e juízo. A Tua palavra nos diz, Senhor, que as Tuas misericórdias vão além das nuvens. A Tua palavra fala, Senhor, da Tua bondade, do Teu amor e das grandes misericórdias do Senhor sobre nossa vida. E elas são motivo a qual nós não somos consumidos. Porque nós somos falhos, Senhor, e nós somos pecadores. Muitas das vezes falhamos nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. E tem coisas, Senhor, que nós sempre estamos a fazer. E nessa noite, Pai, eu quero em nome de Jesus pedir, nos perdoe, Senhor. Nos dê força para que a gente vença. Deus, desperte em nós, Senhor, um espírito, Senhor, voluntário. Desperte em nós, meu Deus, uma busca constante pela Tua palavra, em Te conhecer, para isso. Amém, irmãos, boa noite, graças a paz. Vamos ficar de pé para louvarmos ao Senhor. Aleluia. Amém.
coração que ama, coração que tem compaixão, coração que intercede pela vida dos outros. Amém? Aleluia. Deus
mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos faz levantar a cada dia e saber que temos um Deus que nos ama, que tem o melhor para nós. Oh Deus, a tua palavra diz que os teus pensamentos são de paz e não de mal, e o teu caminho é mais alto e melhor que o nosso. Aleluia. Por isso, Deus, que nós possamos sempre escolher, Deus, fazer a tua vontade e descansar em ti. Pode sentar. Nesse primeiro momento de oração, quero convidar você a, junto comigo, orar pelas aquelas pessoas que estão fracas na fé, orar por aquelas pessoas que se distanciaram do caminho do Senhor, estão distantes da casa do Pai. Quero convidar você para que possa estar orando e também orar por aquelas pessoas a qual nós tanto desejamos que elas possam ter um encontro com o Senhor. Não só as pessoas da nossa família, mas amigos, pessoas que nós convivemos e entendemos que elas também precisam ter um encontro com o Senhor. Eu quero convidar você a, junto comigo, orar por essas pessoas e pedir que Deus possa renovar a força daquele que precisa, trazer de volta aquele que se afastou da casa do Pai e salvar aquele que precisa ter um encontro com o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite, reconhecendo a nossa limitação e sabendo que só podemos fazer o que nos convém, e nós chamamos isso de possível, mas há coisas que é impossível aos nossos olhos, mas servimos a um Deus do impossível, que é o Senhor. Aleluia. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui, Senhor, para pedir ao Senhor a misericórdia do Senhor. E pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer aquelas pessoas que estão fracas na fé. Aquelas pessoas, ó Deus, que não têm tido mais ânimos para vir à igreja. Muitas das vezes têm colocado desculpas ou inventado outras coisas para não estar aqui na tua casa. Senhor, vai ao encontro dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, fortalece a fé delas. Fala, Senhor, de uma forma que elas possam entender que não tem outro caminho, Senhor, a não ser o Senhor. E eu quero, Deus, nessa hora apresentar essas vidas, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite orando e pedindo, Senhor, aviva, Pai, essas pessoas, que elas possam, se preciso for, voltar ao primeiro amor, mas que elas possam, Senhor, voltar a uma comunhão contigo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, nós queremos orar por aqueles, ó Deus, que um dia frequentaram a tua casa, um dia caminharam, um dia levantaram as mãos, um dia confessaram a ti, Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas, mas eles, como diz a parábola do semeador, talvez o mundo sufocou de tal maneira que ele não conseguiu ficar, ou ela não conseguiu ficar aqui, ou talvez os prazeres do mundo, ou talvez porque não teve, Senhor, uma firmeza, uma raiz bem edificada, e com isso Deus, quando veio as lutas, veio as provações, não resistiu e foi para o mundo. Deus, nós oramos, Senhor, também por esses filhos pródigos, que são muitos, Pai, que estão
afastados da tua casa. Mas nessa noite, Deus, a tua palavra, ela está lá, Deus, nos seus corações. Porque, meu Deus, quando uma pessoa experimenta do Senhor, ela não consegue ser mais o mesmo, Pai. Por isso eu te peço, Deus, assim como o filho pródigo, vivendo o mundo lá fora, e chegou a um momento tão crítico que ele se arrependeu e quis voltar para a casa do Pai. Eu te peço, Senhor, fale ao coração dessas pessoas que estão distantes, Senhor, da tua casa. Deus, traz essas pessoas de volta, Senhor. Faz, ó Deus, aquilo que nós não podemos, porque Deus, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, somente é o teu Santo Espírito, Senhor. Nós temos a responsabilidade de pregar a tua palavra, nós temos a responsabilidade muitas das vezes de convidar, de estar perto, mas se o Senhor não mudar o coração, de nada adianta a gente fazer, Senhor. Por isso, Deus, faz, Senhor, com que essas pessoas possam, Senhor, voltar para a tua casa. Também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar, Deus, aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Eu apresento aqui, Deus, o N9 diante do Senhor. Deus, há tantas vidas, Pai, que precisa ter um encontro contigo. Há tantas vidas, Senhor, que precisa, Senhor, reconhecer a teu Filho amado Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso, Senhor, nessa noite eu te peço, Senhor, salva, Senhor, salva as vidas aqui no N9, salva as vidas ali no C3, salva as vidas, Senhor, ali no N6, no N7, no N8, aqui no Pedra Linda, Senhor. E aonde, Senhor, nós tanto desejamos também que o Senhor possa alcançar. Alcança, Senhor, os nossos familiares, para que nós possamos dizer confiadamente, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, faz isso, Senhor. Faz isso também nos nossos familiares, os nossos pais, irmãos, os nossos tios. Senhor, salva também, Senhor, salva, Deus. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor possa libertar as pessoas do vício, da prostituição, dos vícios, Senhor, esses elementos ilícitos que muitos têm tomado, têm se apropriado, Senhor, destas drogas ilícitas, Senhor. Salva, Senhor, liberta essas vidas que estão aprisionadas pela ação do inimigo e muitas das vezes estão cegos porque não conseguem enxergar a verdade, estão surdos, não estão conseguindo ouvir a voz diante de tudo que está acontecendo, tantos sinais, Senhor, que advém a tua volta. Ó Deus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, faz, Senhor, aquilo que nós não podemos, Deus. E nós estamos aqui nessa noite para orar por essas pessoas. Também, Senhor, de uma forma especial, eu quero apresentar a Igreja Batista Esperança, Senhor. Deus, toma cada membro, Senhor, que faz parte desta igreja. Toma, Senhor, cada pessoa que congrega nesta igreja. Toma, Senhor, cada pessoa que sempre visita esta igreja. Senhor, traz um avivamento, Senhor, nas nossas vidas. Um avivamento, Senhor, que venha gerar em nós arrependimento, que venha gerar em nós confissão, que venha gerar em nós, Senhor, o desejo de servir o Senhor, o desejo de fazer a Tua obra e não colocarmos desculpas, Senhor, diante de tudo que está acontecendo, porque, meu Deus, naquele dia, o dia do juízo, todos nós seremos indesculpáveis diante do Senhor, porque nós temos tido a oportunidade, Deus, de fazer a Tua obra. Não deixe, Senhor, que nada ou ninguém possa impedir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer, Senhor. Deus, também nesta noite, Pai, eu quero orar, Senhor, pelos campos missionários. Eu quero orar, Senhor, pelos missionários que estão espalhados aqui no Nordeste,
aqui, Senhor, na nossa região também, aonde faz parte a nossa Associação Batista Sertaneja, os missionários, Senhor, que estão ali, Senhor, muitas das vezes estão desejosos de receber uma visita. Senhor, fortalece, Deus, a fé deles, fortalece, Deus, a fé de cada um, Senhor, que estão ali na luta, nas dificuldades, mas estão firmes, buscando o Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar oportunidade para você que quer agradecer a Deus por alguma coisa, uma bênção, quer louvar o Senhor por algo que o Senhor tem feito na sua vida. Você tem a oportunidade de agradecer. Tem alguém que quer agradecer ao Senhor por alguma coisa que aconteceu? Irmã Ayanda? Amém. Deus tem um plano grande na vida dele, né? Mais alguém quer agradecer ao Senhor? Amém. Agradecemos a Deus, né, por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade, o dom da vida. Agradecemos ao Senhor pelo o pão de cada dia que Ele nos dá sempre, né? É muito motivo de nós agradecermos ao Senhor. Também, irmãos, nesse momento, eu quero dar oportunidade também para que a gente possa orar pelas pessoas que estão enfermas. Há muitas pessoas que precisam que a gente possa estar orando e intercedendo pela vida delas, e a gente pode fazer isso aqui, e podemos sim orar, e Deus pode sim, segundo a sua grande misericórdia e segundo a sua vontade, fazer. Tem alguém que está enfermo que a gente pode estar orando nessa noite? Que a gente possa estar, Rafael, sua vida mesmo, né? Pela sua recuperação, amém. Girleide, sua vida também? Amém. Mais alguém? Pede oração, pessoas que estão enfermas. Amém. Também eu quero pedir pela minha saúde. Amanhã vou estar indo ao médico fazer uns exames. Tenho sentido um negócio diferente aí, né? E precisa fazer uns exames para ver se é problema de pressão, o que é, e fazer. E eu peço que os irmãos estejam orando por mim. Amanhã cedo estou indo lá fazer esses exames. E a gente precisa. E orar também pela vida de Luciene também, pela saúde dela. Peço que a gente esteja orando. Eu quero também orar pela vida de um primo de Luciene. Ele está internado. Estava na UTI, já saiu da UTI, está na enfermaria. Mas ele, assim, teve um quadro depressivo e depois teve uns problemas do rim. Tanto que precisou de doação de sangue e foi preciso repor lá no EMOP. E eu queria que a gente orasse pela vida dele. O nome dele é Mazinho. Que a gente ore pela vida de Mazinho também, e pedir ao Senhor que Deus tenha misericórdia da vida dele. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós nesse momento estamos aqui, Senhor, para orar, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, querendo, o Senhor use os médicos, querendo o Senhor cure, tocando nessas vidas. De uma coisa eu sei: o Senhor é soberano e o Senhor faz como o Senhor quer. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, toma a vida de Ângela nas tuas mãos, toma a saúde dela, Pai, restabelece. Eu oro, Senhor, pela vida dela e que o Senhor possa estar tocando na vida dela. Oro também, Senhor, pela vida de Belarmino, pelo esse problema que ele está tendo no braço, que o Senhor ajude ele a recuperar-se, Senhor, também da sua saúde. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, apresentar a vida também de Rafael, esse processo de recuperação que ele está tendo, Senhor, assim como o Senhor tem estado com a vida dele, o Senhor sabe todas as coisas,
que o Senhor faça com que ele possa, Senhor, estar restabelecido, Pai. Tu sabes o desejo do teu servo, de estar ativa no trabalho, no serviço do reino, em outras coisas a qual ele gosta e ele muito precisa, Senhor. E eu te peço, ser com a vida dele. Também, meu Deus, seja com a vida de Girleide, Pai, e a saúde dela, que o Senhor possa restabelecer. Ela é tua, está em tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia sobre a vida dela. Queremos, ó Pai, também apresentar diante do Senhor a vida, meu Deus, de Mazinho. Senhor, aquele homem, ele precisa ter um encontro contigo, ele precisa experimentar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, e saber, meu Deus, o quanto é bom sentir-se amado pelo Senhor. Eu quero, Pai, pedir em nome de Jesus, toma a vida de Mazinho nas tuas mãos, Senhor. Deus, que ele conheça o plano de salvação, não só ele, mas toda a família, Deus, de Luciene, Pai. Pai, eu quero também orar pela saúde dela, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, apresentar a minha vida também, a minha saúde. Deus, toma a frente, Senhor, de tudo, repreenda todo o mal. Senhor, nós também queremos, Deus, em nome de Jesus, orar, Pai, por as pessoas que estão enfermas, por causa dessa situação da pandemia, muitos com problema do próprio Covid, outros com problemas de depressão, outros com tantos problemas por causa disso, ansiedade e outras coisas mais. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Toque, Deus, na vida dessas pessoas. Nós queremos apresentar a vida do irmão Eli Edson, Senhor. Seja com a vida dele, Pai, com a saúde dele. Eu oro, Deus, por cada pessoa que está enferma. Oramos também, Senhor, pelas amigas de do Carmo, aquelas a qual ela sempre está pedindo oração. Nós oramos também, Senhor, pela vida dela e pelas amigas dela, Senhor. Tudo nós oramos e tudo nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem, de vez em quando eu falo aqui, que eu reúno os pastores para orar. A cada 15 dias a gente ora uns pelos outros, aonde nós realizamos um café, e aquele café nós temos a oportunidade de compartilharmos. Ontem nós estivemos lá na Igreja Batista Memorial, a qual quem está à frente agora é o pastor Diogo e a Cristiane. Foi muito bom lá, e depois que nós estivemos lá, aí eu, o pastor Gileade, o pastor João Pedro, o pastor Sandro, o missionário Fernando Venzo, nós fizemos uma trajetória aí visitando os campos missionários. Tivemos ali em Afrânio, ali visitando o pastor Afanásio e sua esposa Daniele. Depois fomos ali para Dormentes, visitando o Gernando e sua esposa e seus filhos. Aí depois cruzamos lá para o outro lado, fomos lá para Santa Filomena. Tivemos lá em Santa Filomena, tivemos lá com a missionária Dilma, e depois nós fomos ainda subindo mais um pouco, fomos lá em Santa Cruz da Venerada, tivemos visitando o missionário Francisco. Irmãos, como é uma alegria esses missionários lá, quando nós chegamos, e ontem chegamos em Santa Filomena, a missionária Dilma, aquela guerreira, lá em casa, na casa dela, só e com as dores nos braços, está com problema nas mãos, mas quando a gente chegou, aquele sorriso, claro que não deu para ver, ela de máscara, não deu para ver o sorriso dela, mas os olhos diz tudo, né? E a gente ali estivemos orando por eles, e a gente tem esse propósito, 15 dias, é feito essa ida, né? E assim a gente vai lá e ali a gente traz uma palavra e ora, e eu peço aos irmãos que sempre estejam orando pela vida dos missionários aqui da nossa associação. Muitos deles estão aí, e a nossa convenção está nesse processo aí, e a gente está passando um processo de readaptação diante disso tudo, e eu vejo que os missionários, cada um deles tem suas dificuldades e tem seus projetos, e eu quero que os irmãos possam estar orando ali pela vida do irmão Francisco, lá de Santa Cruz da Venerada, uma igreja lá em Carpina, do pastor Ronaldo Gomes,
Ele quer ajudar a construir a igreja lá em Santa Cruz da Venerada, só que aí a igreja lá, no caso em Santa Cruz, não tem um terreno. Aí quando eles tiverem o terreno, aí essa outra igreja, junto com outras, vão construir uma igreja para eles. Aí eu queria pedir que sempre os irmãos possam estar orando pela vida do irmão Francisco. Ele é uma alegria. Um dia eu vou trazer ele aqui, irmãos. Desse tamanho, ele, bem assim, um missionário, né? Mas é um guerreiro. É um guerreiro. A esposa dele, ele é assim, a esposa bem grandona. Mas um guerreiro, muito alegre, sorridente, um chapeuzinho de couro. Eu vou trazer ele aqui um dia, irmãos, para passar um final de semana com a gente, pregar. É um guerreiro mesmo, né? E Deus abençoe a vida dele. Que a gente possa sempre estar lembrando dele. O irmão Francisco, orar pela saúde da irmã Dilma, ela precisa muito. A irmã Dilma, se vocês não sabem, ela está lá no campo, lá de Santa Filomena. Quem levou ela para lá, sabe quem foi? A missionária Kátia Politovski. Foi ela que levou ela para lá. Os irmãos aqui lembram da missionária Kátia Politovski, né? E a irmã Dilma se formou no seminário, no SEC, e quando ela se formou, ela veio trabalhar no campo, porque a Kátia convidou ela. E está lá, uma guerreira, e que a gente possa estar orando pela vida dela, em nome de Jesus. Orar, irmãos, por irmãos. Tem irmãos que têm se colocado assim naquela posição, dizendo assim: pastor, eu quero botar minha vida em ordem, eu quero me consertar, eu quero fazer o que é certo. E eu dizendo assim: vamos em frente, em nome de Jesus. E a gente orar, para que o Senhor anime cada um, o Senhor fortaleça, em nome de Jesus. E as lutas, as adversidades, a gente sempre estamos enfrentando, mas vamos estar firme e forte, em nome do Senhor. Nesse momento nós também queremos estar louvando ao Senhor com mais um cântico, e a gente tem a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Estamos firme e forte na campanha, né? Eu estou começando a receber alguns relatórios de alguns missionários, o que eles estão fazendo, e a gente precisa orar, e também que a gente possa estar contribuindo, né, a nossa campanha de missões. Parece que a gente deu uma parada essas 2 semanas, estamos ainda somente em R$ 1.272. Nosso alvo é 3.000. E nós vamos ter esse domingo que vem, o próximo domingo é o culto missionário, vamos ter aqui na igreja, mas eu acredito que daqui até lá Deus pode fazer uma reviravolta e a gente possa conseguir os valores a qual precisamos para fazer as doações missionárias. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você tem a oportunidade de trazer seu dízimo e oferta à casa do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Minha fé é provar.
Nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela a fidelidade a qual o Senhor tem demonstrado a esta igreja. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, e eu quero, em nome de Jesus, pedir a Tua bênção, Pai, sobre cada ofertante, cada pessoa que dizima a Tua casa, cada pessoa, Senhor, que tem sido generoso na Tua obra. Senhor, em nome de Jesus, faz superabundar, Deus, na vida de cada um. Que cada um possa ver no dia a dia de suas vidas, quando nós honramos ao Senhor, trazendo as primícias de tudo que nós temos, que cada um possa ver o Senhor agir e o Senhor multiplicar na vida de cada um. Deus, eu quero, nessa campanha de missões, pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar os campos missionários, aonde, Deus, os Teus servos estão espalhados, aonde um dia ouviram o chamado do Senhor, e esse chamado os fez ir confiando naquele que chamou. Eu peço, Pai, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um deles, Pai. Honre eles, Deus, e que nunca falte, Deus, o pão de cada dia, e que haja o sustento suficiente na vida de cada um, Senhor. Eu oro, Deus, por esse momento, e oro aqui também pela igreja. E também, Senhor, quero agradecer ao Senhor por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos estar compartilhando da palavra de Deus. Eu queria trazer uma breve reflexão acerca de um texto da palavra do Senhor. O texto básico se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Ao longo de muito tempo, muitos historiadores, muitos teólogos têm tentado dizer que espinho é esse que o apóstolo Paulo tinha na carne. Aí há várias ideias de pessoas que têm dito e têm tentado encontrar. Eu particularmente nem me interesso muito em saber o que é. Até porque Deus não nos deu a nenhum de nós uma revelação exata o que é que o apóstolo Paulo tinha. Uns dizem que é enfermidade, outros dizem que era uma falha no caráter, outros dizem que é outra, tanta coisa que era. Mas a verdade é que ninguém tem uma exatidão em dizer o que o apóstolo Paulo tinha. Mas o apóstolo Paulo,
como eu e você que está aqui essa noite, e você que está nos assistindo, somos limitados, somos sujeitos a várias situações da nossa vida. E uma delas que nós muito enfrentamos é o nosso próprio eu, o nosso interior. A gente enfrenta várias lutas. Eu já disse aqui isso uma vez e torno a repetir. Nós somos assim, tem dia que nós nos levantamos da cama, a gente tem vontade de sair ganhando o mundo. Mas também tem dias que nem vontade de sair da cama a gente tem. Mas a necessidade, ela é tão urgente em nós, que nos faz nos levantar e ir mais adiante. As lutas, as adversidades, as perseguições, as injúrias, as angústias, são tudo coisas que nós estamos sujeitos a passar nessa vida. O apóstolo Paulo, em sua carta aqui, ele disse que nessa dificuldade a qual ele enfrentou, ele orou a Deus 3 vezes para que tirasse isso da vida dele. E a palavra que o apóstolo Paulo vai ouvir do Senhor é dizer: a minha graça te basta. Então, isso para o apóstolo Paulo foi o conforto de Deus para ele. Nem sempre Deus vai nos livrar das perseguições, nem sempre Deus vai nos curar, nem sempre Deus vai cessar as lutas, mas sempre Ele vai estar ao nosso lado. Isso a gente tem que crer, isso a gente tem que entender. Isso é o que faz a diferença naquele que serve ao Senhor. Eu uso uma frase que sempre, às vezes, quando eu estou aconselhando alguém que está passando um momento difícil, eu sou sincero e dizer assim: olha, teve um momento da vida que tive vontade de chutar o balde, desistir de tudo. E quem já não passou por isso? Quem é que já não teve um momento assim? Mas na hora, quando a gente pensa, sabe, outra frase que eu gosto muito de dizer, não é que eu gosto de dizer, mas eu tenho aquela palavra que eu digo assim, a minha certeza em dizer, é que para o mundo eu não quero mais voltar. Se for daqui para ir para o mundo, é melhor que o Senhor me promova para a glória. Eu falo muito isso assim, de vez em quando. Na minha conversão, na minha época de jovem, nas minhas buscas, eu também enfrentava meus conflitos, minhas lutas. E uma das coisas que eu muito dizia a Deus, e muitas das minhas orações eu dizia: Senhor, não deixe que eu caia. Do mundo eu já vim, do mundo eu não quero voltar, não quero mais voltar. Então, quando eu falava muito isso, e eu falava que à frente isso ia acontecer, porque nós estamos vivendo dias tão difíceis nós estamos enfrentando. Há, de certa forma, algo assim que a gente está vendo perceptível aos nossos olhos, uma questão de um esfriamento espiritual por parte de muitos, não é nem por parte de alguns, é triste dizer isso, é por parte de muitos, um esfriamento, uma falta de amor. A missionária Dilma, ontem nós conversando sobre isso, ela disse uma coisa, nós falando, porque nós líderes, nós temos visto nas igrejas a qual nós estamos à frente, nós temos visto essa falta de compromisso e tudo. E aí ela disse uma coisa, ela disse assim: sabe, pastor, o que eu penso é que o Senhor, Ele está passando é como se fosse uma peneira, Ele está peneirando para ver realmente quem é e quem não é. Alguns entram por esse viés, outros dizem que outra palavra também muito forte que a gente tem ouvido falar é que muitas pessoas realmente não estavam realmente convertidas ao Senhor. Aí a gente vê outra linha, qual eu até estava lendo esses dias, de um pastor de uma denominação. Ele disse assim que isso só veio a demonstrar que
muitos estavam sem raiz, para que quando viesse o tempo da tempestade, da sequidão, a planta permanecesse viva, de pé. Ontem nós conversando, e conosco estava indo um agrônomo, Fernando Venzo, entende de muitas coisas. E ele disse uma coisa interessante, e eu, lembrando do que ele disse, ele falou o seguinte, ele disse que, por que nesses lugares ali na Amazônia, no Pantanal, a chuva, o fogo está devastando ali muitas florestas, enquanto que nosso sertão, que é caatinga, não queima. Você não vê assim, que o nosso sertão aqui, que é um clima semiárido, ou às vezes árido, dependendo da região, a gente não vê o fogo assim, pegar assim, sair, tomando de conta. Aí, ele disse que a caatinga, que ela é diferente, porque a gente agora que vai andando na estrada, aí a gente vê aquele cinza ou aquele branco assim da vegetação, porque está seco. Mas ele disse, olha pastor, duvido você ir nessas plantas lá, se você quebrar elas, você vai ver que ela tem por dentro, ela tem uma parte verde, a água dentro dela que ela mantém. E antes da parte de fora da planta, tem como se fosse uma cera, que essas plantas têm, que é justamente ela protege. Aí, elas resistem a esse calor, resistem a essa sequidão. Aí, quando vem uma chuva, aí brota rapidamente, muda o clima. Já nesses lugares onde tem essas florestas e tudo, a planta, ela quando seca, ela seca mesmo. Então quando vem a chuva ou vem o fogo consome, porque ela não tem reserva de água dentro dela. Aí ele falando assim, eu pensando, né, e ele sabe das coisas, ele disse até o nome, o que significa essa palavra caatinga. Depois eu vou dizer, ele disse para mim ontem, não vou dizer agora, mas depois eu posso dizer para vocês o significado da palavra caatinga. É mata branca, parece um negócio, é isso assim, o significado. Mas eu vou dizer com exatidão depois. Nós precisamos ser, eu trazendo assim para a nossa vida, não é aquela coisa que é bonito por fora e por dentro está seco. É mais fácil a gente ser na aparência por fora, não está aquela beleza nenhuma, mas tem vida dentro de nós, de tal maneira que a sequidão, quando ela vem, as lutas, as dificuldades, a gente está ali firme e forte. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre essa questão da fraqueza, ele diz assim, o capítulo 12, versículo 7, diz assim, versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Aí eu procurei saber um pouquinho sobre essa questão, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí eu achei isso aqui interessante, que diz assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, indica a suficiência da graça de Deus e o seu caráter independente da força humana. Essa declaração é um encorajamento da parte do Senhor ao apóstolo Paulo, que registrou em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Essa frase aparece na Bíblia num contexto em que Paulo fala sobre um tipo de sofrimento que lhe afligia constantemente. O importante mesmo é saber que Paulo experimentou o poder da graça e compartilhou conosco o encorajamento do Senhor a escrever. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando
essa definição, essa parte de a minha graça te basta, o meu poder, é justamente quando a gente entende que de nós não temos força nenhuma, ela vem do Senhor. A graça de Deus, ou esse favor imerecido, é o que nos faz ficar de pé, é o que nos faz a gente entender. Agora, humanamente falando, tem vontade sim, a gente tem aquele momento que está difícil, aquele momento que a gente, sabe, e que você quer ver coisa na nossa vida, é quando a gente tem as lutas por fora e os temores por dentro, aí o negócio pega, e é nessa hora que somente a gente tem que se render ao Senhor. E o apóstolo Paulo também, ele diz algo sobre isso, e ele diz isso assim, na carta também de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, eu queria convidar vocês para abrir, 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, o versículo 7 é o mais evidencial, mas eu queria ler o 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 5, 6, diz assim: porque chegando nós na Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Pense aí comigo, o apóstolo Paulo estava enfrentando lutas, perseguições, temores, ele tinha receios, ele tinha medo, mas aí a palavra ele vai dizer, mas Deus que conforta os abatidos. Então ele, claramente ele estava dizendo que ele tinha um abatimento na alma, ele estava enfrentando uma luta, ele estava enfrentando um momento muito difícil na vida dele. A carta do apóstolo Paulo também em 2 Coríntios, ela vai nos dizer que Deus, ele não nos dá além daquilo que nós podemos suportar. O apóstolo Tiago também vai dizer a mesma coisa. Quando o apóstolo Tiago vai falar sobre a perseverança que nós precisamos ter, a parte do apóstolo em dizer isso, ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos ser perseverantes, e a perseverança na nossa vida é saber em quem nós estamos crendo, em quem nós estamos crendo. Aí o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele está falando isso, e um texto também que vez ou outra eu cito aqui, quando eu digo assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não é isso? Isso se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, também diz assim a palavra em 2 Timóteo 2, versículo 1, diz assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir aos outros. Quando as pessoas elas estão próximas de nós, quando as pessoas elas se aproximam de nós, elas mais ouvem nós reclamando da vida, ou elas têm de nós palavra de ânimo? Olha assim, se olha no espelho agora, e como é que as pessoas lhe veem? As pessoas lhe veem quando você está perto delas, elas só vê você abrindo a boca para reclamar, ou ela ouve você sendo grato a Deus, você perguntando, e aí como é que está? A luta está grande, a luta, mas Deus está comigo, graças a Deus, vou vencer, o Senhor é comigo, Deus tem me confortado, Deus tem me animado, tenho esperança que vou sair dessa. Ou a gente só ouve, ou melhor, ou a gente só transmite para as pessoas insegurança, medo, desconforto, falta de ânimo, desespero. Como é que nós estamos? Como é que a gente conforta isso, né? O interessante também, isso trago assim de uma forma prática, né? Às vezes Deus vai colocar
pessoas perto de você, pedindo socorro. E com certeza, às vezes você vai dizer: meu Deus, eu é que estou precisando que o Senhor me ajude. Às vezes vai acontecer assim, de Deus permitir que pessoas se aproximem de você, que está passando por luta, diversidade, e esperando de você uma palavra de ânimo, de conforto, uma palavra de dizer: eia, avante, vamos. Eu me deparo muito lá em Números capítulo 14, quando as terras estão para ser divididas e ser tomado posse. Aí Caleb, 85 anos de idade, aí ele chega para Josué e diz: Josué, tu sabes da promessa que o Senhor deu lá no passado, quando o Senhor mandou ir e nós fomos. O mesmo vigor que eu tinha naquela época é o mesmo que eu tenho hoje. Se o Senhor mandar eu ir agora, eu vou de novo. Isso, ele está com 85 anos de idade. Aí ele está lembrando para Josué, outro idoso, lá no passado, os dois, ele tinha 45 anos de idade, quando o Senhor chamou eles para espiar a terra. E eles foram, e eles tiveram coragem. E agora, com 85 anos de idade, ele está dizendo: não, eu vou. Se o Senhor me mandar, eu vou agora. Aí Josué, eu pensando assim, eu faço uma leitura desse texto. Josué não foi muito assim 100% com ele não, porque Josué deu uma terra difícil para ele. Ele recebeu Hebrom como herança, e Hebrom era justamente a terra onde existiam os gigantes, os anaquins, era daquela região ali. Aí Josué diz para ele: tá bom, então receba aí Hebrom. Ou seja, ele recebeu a promessa, e para conquistar a promessa não foi fácil, e conquistou. Também foi esperto também. Ele disse: aquele que subir comigo ao monte, eu darei a minha filha Axa por esposa. Aí na hora, quando ele falou isso, aí tinha um homem chamado Otiniel, que foi o primeiro juiz de Israel. Ele disse: eu vou. E subiu lá, e venceram os gigantes, conquistaram a terra de Hebrom, região de Judá, aquela terra ali que ficou uma terra muito próspera, terra de abundância. Mas ele conquistou e ele venceu. Não deixou que o desânimo, não deixou que nada pudesse abater ele. Já pensou se Josué virasse para ele: você vai ganhar a terra? Josué, eu já venci no passado, eu estou cansado. Josué, não. E Deus, ele deu a Caleb. Eu penso, sabe, meu querido, que você está aqui nessa noite me ouvindo, e você que está me assistindo, se nós passamos por isso, Deus sabe que você consegue passar. Deus não vai dar para você algo que você não consiga vencer. E se Deus deu a você, você pode vencer. E por isso você tem que ter ânimo. A fraqueza nossa é justamente o segredo da nossa vitória. Porque é nessa hora que o Senhor vem, e o Senhor lhe dá a vitória. E o Senhor mostra que Ele é com você. E aí você se anima. E aí você vê. E olha outra coisa interessante. Quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui, ele está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está mostrando para ele que Deus é com ele. E ele está dizendo assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Então, por Cristo, vale a pena passarmos o que a gente está passando, estarmos momentos difíceis, vale a pena. Vale a pena. Eu tenho falado ao Senhor que há muito em jogo na minha vida. Não é só na minha vida relacional, esposo. Não é só na minha vida, pastor, ministério. Não é só na minha vida pessoal, eu e Deus. É tudo. E eu falo assim para o Senhor: Deus, só o Senhor da minha vida. Só o Senhor. E a gente tem que caminhar e acreditar que nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. E a gente vai, irmãos. E nós vamos vencer. E nós vamos ter essa certeza. Porque aquele que faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Amém? Que o Senhor nos abençoe.
em nome de Jesus. Deixa eu orar por nós nessa noite. Pai querido, o Senhor é quem nos anima, o Senhor é quem nos fortalece. A Tua graça, esse favor imerecido, é o que basta para a nossa vida. Mas sabemos, Deus, que grande também é a nossa responsabilidade, porque há muitas pessoas em volta de nós que precisam ouvir dessa esperança, mas para elas ouvi-la, Senhor, elas precisam ver essa esperança em nós, o brilho da Tua glória na nossa vida, brilhando na nossa face. As pessoas precisam ver isso, Senhor, e que a gente possa, Deus, brilhar em meio a esse mundo de trevas. E como diz a Tua palavra lá no livro de Isaías, capítulo 60, dispõe-te, resplandece, que isso seja na minha vida, que isso seja na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Encerrando esse culto, eu quero fazer um convite para você. Próximo domingo você possa convidar um amigo para estar no culto aqui. Nós temos as nossas limitações e creio sim que tem como caber as pessoas de acordo ao nosso protocolo. Quem vai estar pregando aqui domingo vai ser uma serva de Deus. Ela já esteve pregando no encontro com as mulheres, a irmã Arlene, da Igreja Batista Missionária. Ela está com alegria enorme e vim aqui mais uma vez. Ela já esteve pregando aqui e ela vai estar pregando aqui neste domingo, né? E Deus tem uma palavra muito boa para falar conosco da parte dele e vai usar a sua serva, eu não tenho dúvida nenhuma. E que você possa convidar as pessoas para estar conosco aqui domingo às 19 horas. O culto estará acontecendo e também será transmitido, e que o Senhor possa nos abençoar, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar encerrando. Nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa força, e que essa alegria do Senhor seja a nossa força, que o amor do nosso Deus, que a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e a sua consolação seja hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.